Agora, falando essa questão dos ETs e de Deus. O grande ponto é, de fato, a explicação dos ETs é uma explicação que, se for colocar, ela sei lá, irrisória. Justamente porque você não tem evidência de absolutamente nada que possa justificar que talvez possa ter sido um ET. Não é diferente do bullying, do bullying em volta de Júpiter lá. Eu quero ver o número de vídeos respostas da galera da ufologia ao Pirula. Vai ser um monte. O que é o lance do bullying? O Bertrand Russell foi um grande filósofo do começo do século XX que morreu em 1970, mas ele morreu muito velho, com quase 100 anos, então as boas hipóteses dele, as coisas foram no comecinho do século XX. E o Bertrand Russell, ele falava que você não pode provar que não existe um bule de chá orbitando Júpiter. E isso é uma coisa muito interessante, é uma ideia muito, muito interessante, por quê? Já enviaram tanta loucura em volta do planeta que deve até ter hoje em dia. Tem carro. É verdade, tem carro. Mas ele falou o quê? Porque ele disse assim, ó, o bule pode estar lá. Ele pode existir. Não tem nada que te diga que aquele bule não está lá. Só que ele seria pequeno demais para você conseguir, que a gente está pegando o maior planeta do sistema solar. Ele seria pequeno demais para você conseguir detectar. Aqui na Terra, se tivesse um bully orbitando na Terra, a gente não ia achar. Né? E falou assim, então é muito pequeno para você conseguir detectar. É muita área. A gente não tem, no começo do século XX, a gente não tem tantas ferramentas para ir lá buscar. É tanta coisa que é possível que, sei lá, que se você ficasse numa base... como se fala? Numa base espacial, orbitando ao redor de Júpiter, poderia ser que você ficasse 1000 anos lá e nunca trombasse com o maldito do bully. Mas você chega e fala assim, você pode afirmar que o bully não existe? Não. Você tem qualquer boa evidência de que aquele bully existe? Não. Então pra que eu vou trabalhar com essa hipótese? Entendi. E a ideia é o seguinte, improvável... porém, o bully é uma questão material. Então é por isso que eu estava falando pro Iago. A questão da demarcação científica é que a gente está tentando explicar as coisas de uma maneira material, justamente para a gente conseguir continuar buscando a explicação. Porque se a explicação for Deus, a gente não vai poder parar nela. A gente vai ter que chegar e falar, tá, a explicação foi Deus. E aí, como é que a gente pergunta para ele como que foi feito, entendeu? Porque aí entra nessa questão. Mas esse não é um estanque necessário, não é? Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, o princípio que a gente usa de demarcação material não é para brigar com Deus. O princípio da demarcação é o seguinte, por isso que eu tava te falando, se Deus se fizer em carne, se eu chegar e falar assim, eu não preciso nem ser em carne. Né? Não, fez. Não precisa, não precisa nem ser em carne. A gente entra em Jesus já. Não precisa ser em carne. Pode ser um holograma, não importa. Pode ser etéreo, pode ser uma nuvem, pode ser qualquer coisa. Mas se ele chegar de uma maneira que obedeça todos os mecanismos, tipo, é detectável, é um dado que qualquer pessoa que estiver lá dentro consegue ver, que você consegue mensurar, consegue ver, sabe? Tipo, Deus chega e fala assim, não, tá, vocês podem mensurar, vai. Dá uma olhada, tal, não sei o que, consegue falar, Deus evidencia ali, né, não, eu sou Deus, tô falando, ó, quer ver, ó, isso daqui eu vou transformar, essa coisa de jujubas aqui, eu vou transformar num cacho de banana. Não, sei lá, qualquer coisa que a gente possa ver e que seja isolável, aí você chega e fala, tá bom, então agora... Realmente Deus não vou nem dizer que é uma hipótese científica. Temos um dado aqui. Nós temos um dado. E agora a gente vai ter que reexplicar todas as coisas com Deus. E eu espero que ele ajude, né? Porque já que agora precisaria reexplicar todas as coisas? Não precisaria, de fato. Mas, quer dizer, talvez. Porque aí você poderia, a partir do momento que você sabe que existe um Deus e isso daí pode ser mensurado por qualquer pessoa e constatado materialmente... Você pode chegar e falar assim, será que tudo que a gente explicou tá certo? Porque se Deus pode fazer qualquer coisa, e qualquer coisa é qualquer coisa, então pode ser que tudo esteja errado, né? E aí entra naquela coisa, você pode chegar e falar, aquilo que inclusive acho que o Douglas Adams brinca, né? Aquela coisa assim, deixa eu ver assim, ó, porque nem... toda a datação que mostra que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, 4,6 na verdade, bilhões de anos, pode estar completamente correta, como a ciência descreve, e Deus chega e fala assim, não, eu fiz assim, em 5 minutos. E muitos teólogos acreditam nisso, você sabe, eu fiz assim em 5 minutos.
Mas então não tem 4,6 bilhões de anos? Não, Não. mas parece que tem, é pra aparecer mesmo. Entendi. Não, os nossos métodos de datação estão errados? Não estão errados. Mas tá. Não, tá certo, vocês são inteligentes. Esse método tá bom. Esse método tá bom. Mas eu tô enganando vocês, lero. Tipo, sabe? É o cara que criou um joguinho e as regras dentro do jogo fazem total sentido, mas o cara criou tudo. Exato. Essa hipótese vale tanto. Por exemplo, o Douglas Adams usa os ETs, né? Eles usam os caras que construíam terras, né? Você pode colocar também no sistema de Matrix. É uma simulação que todo mundo tá participando e tal. Mas sem você ter uma possibilidade de uma explicação material, você para ali. Você chega e fala, tá, agora eu não tenho como testar. E eu não tenho nem como achar Tanto que a gente não uma pode coisa que não é material. Tanto que a gente não pode dizer também que a gente não tá numa simulação. Não tem como dizer. Mas aí isso acaba virando uma hipótese religiosa. O que não é científica. Estamos numa simulação. Isso passa a ser baseado em filosofia. quê? Isso vira filosofia. Entendi. Isso daí não é hipótese científica. Que Solipsismo, né? A gente tá na Tudo Matrix. o nome disso é solipsismo. Tudo é produção da minha mente. Tinha e uns gnósticos lá Sim. do século III lá que acreditavam nisso. Agora sim, a ciência, ela bate em muitas barreiras que é isso, são hipóteses não testáveis de coisas que eu nunca vou poder voltar lá e que são instantes. Nunca Então, vai poder. a vida existe, por exemplo, o darwinismo apresenta uma hipótese, que eu jamais aceito também científico, sobre a origem da diversidade das espécies. Sim. Mas você não tem como explicar a origem da vida. Você tem uma série de Não hipóteses... pelo Darwin. Não Não Darwin. pelo Darwin. Você usa química e física. Né? Mas uma série de hipóteses que não são testáveis, não são reproduzíveis, não são observáveis, Porque senão que são você hipóteses. pegaria- Na verdade, assim, é que ainda não foi possível estabelecer uma maneira de tentar fazer modelos disso. Uhum. Tecnicamente daria. O problema... A gente tem que criar um mundo. Você Ou um pode micromundo. Você pode criar um micromundo. Você conseguiria. Por exemplo, ondas gravitacionais é uma coisa que realmente não daria pra fazer até poucos anos atrás. Você chega e fala assim, não, a gente tem que criar um tubo que tenha quantos quilômetros? 4 quilômetros, aquele negócio. Tem que criar. É muito difícil. A simulação de origem da vida, pra fazer uma simulação que nunca vai ser certeza absoluta. Né? Óbvio que não vai ser. Porém, se você faz uma simulação de origem da vida e a vida aparece, pelo menos a resposta de é possível, você tem. É. Pode não ter sido desse jeito, mas a gente provou que dá pra fazer. Né? Então isso seria uma maneira. E teria que ser do como jeito? Você cria uma simulação, larga os elementos lá e deixa agir. Se deixando agir surgiu sozinho, você fala, opa... Né? Então, assim, não tem como fazer isso agora, mas é por isso que são hipóteses consideradas científicas, porque elas partem de coisas materiais que existem, a gente não tem como testar ainda no momento, e também nunca vai ter certeza. Mas é aquela coisa, a gente... isso vale para ciências históricas também, do mesmo jeito, né? Então vale para, sei lá, como que foi o processo de queda de Roma, você pode não ter certeza sobre esse ou aquele aspecto, a gente parte do pressuposto que é assim. Se você vai para etnias ou povos que tem pouca escrita, sei lá, os celtas não tinham escrita, eles tinham aquelas runas lá que era só para numerar, para dizer que tipo, não, vira direita, mas eles não tinham escrita. Então muita coisa que a gente tem sobre os celtas são hipóteses que estão muito corroboradas porque elas estão dentro das evidências disponíveis e elas fazem sentido e coerência interna frente ao pouco que a gente tem documentado, que foi o César lá que foi lá e falou e tal, não sei o quê. Então você tem essas coisas. Então a questão dos ETs, por exemplo, ela entra no bule voador. Tipo, você não tem o menor motivo pra achar que poderia ter sido um ET que veio e, sei lá, roubou as vacas e fez a vida, sabe? Porque, eu vou fazer a vida aqui, porque daqui a alguns bilhões de anos a gente vai voltar pra roubar a vaca, né? A gente precisa que exista grama pra gente amassar o mato, então vamos criar tudo aqui pra depois a gente fazer. É o bullying em volta de Júpiter, é uma hipótese idiota de você sequer ficar considerando. Tem um monte de outros na frente. Porém, ela é uma hipótese material. O ET seria uma criatura material. Né? Então eu acho que foi mais ou menos nesse ponto que o Dawkins chegou e falou assim, que pelo menos o ET, você conseguiria dizer que há uma possibilidade de ser uma hipótese científica do ponto de vista de que o ET, por princípio, seria material. Deus, por princípio, é imaterial. Então aí Deus não é uma hipótese científica, a menos que Deus mude sua composição e chegue e fale, aí galera, entendeu? Então aí é por isso que...